Olá, bom dia! Vocês que nos acompanham aqui pelo ADM Tube, o nosso canal no YouTube do curso de administração da PUC Minas, em Poços de Caldas. Eu sou o professor Vinícius, sou coordenador do curso de administração e é um prazer, uma satisfação falar com vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. Hoje, para mais uma live, né, transmitida direto aqui do nosso canal, e o papo de hoje vai ser, mais uma vez, sobre logística, né, os desafios logísticos em tempos aí de pandemia. Nós já tivemos um papo há uns dias atrás sobre este assunto, né, foi muito enriquecedor, foi muito bacana, e hoje nós temos mais um convidado especial, né, para a gente debater, para a gente trocar ideias, para a gente conversar sobre essa área tão importante, tão fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso país, né, por que não das cidades, das regiões, e sem dúvida nenhuma, né, vai ser uma manhã aí, alguns minutos que nós teremos, que nós vamos poder aproveitar bastante e discutir este assunto de logística. Bom, o curso de administração promove semanalmente estes encontros, né? O nosso objetivo é fazer
Ok, está ouvindo, Luciano? Oi, Piva, estou ouvindo. Ótimo. Estou te ouvindo. Alessandro, está nos ouvindo também? Estou ouvindo também. Então, acho que o problema talvez seja com o professor Vinícius. Eu acredito que sim. Eu passei no celular alguma mensagem, não sei se ele chegou a ver, porque ele deve estar preocupado lá também, coitado. De qualquer forma, acho que a gente pode continuar. É que eu não sei se ele está gravando agora, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Chegou, Sim. beleza. Beleza. Opa, desculpa, houve uma falha aqui, desculpa. Sem Muito problema, bem, então vamos lá, pessoal. Desculpe aqueles que estavam nos acompanhando, né? Realmente tivemos um probleminha aqui na nossa conexão, mas já estamos de volta e agradeço mais uma vez aí a presença dos nossos convidados. Eu estava dizendo que o objetivo desta atividade, né, é sempre trazer assuntos e temas de interesses atuais para que a gente possa debater, traga conhecimento, né, e que seja enriquecedor tanto para quem participa quanto para quem, né, está nos acompanhando através das nossas redes sociais. Muito bem. Estão comigo aqui hoje o professor Luciel Henrique de Oliveira, ele que é professor da PUC Minas aqui em Poços de Caldas, é professor também no nosso curso de administração, né, em outros cursos da universidade aqui em Poços. Está conosco também o professor José Afonso Piva, que também é professor da universidade aqui em Poços de Caldas e de outros cursos, além do nosso curso de administração. E com muita satisfação recebemos também aqui, né, o Alessandro Gama, que é da VLI Logística, né, quem temos a honra e a satisfação de conversar hoje. Antes de passar a palavra, né, quero só fazer a apresentação do nosso convidado especial. O Alessandro Gama tem currículo de experiências diversas em logística integrada, é formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Pará e mestre em engenharia de operações pela PUC Rio de Janeiro. Já atuou como gerente de operações de manutenção e infraestrutura ferroviária na Vale. Na VLI ele está desde 2001 e acumula também vivências na área portuária dos terminais operados pela companhia em Aracaju, São Luís, Santos e Vitória. Muito bem, com ampla experiência, com uma responsabilidade muito grande e, sem dúvida nenhuma, com conhecimento, né, fantástico, Alessandro participa conosco hoje deste momento, né, de interação e de conhecimento e de aprendizado. Sem dúvida nenhuma, né, esse momento que nós vivemos é um momento crítico, né? Todas as áreas, né, foram afetadas em maior ou menor intensidade, né? Desde a área de educação, desde a área da saúde, que foi a que primeiro sentiu e está sentindo seriamente os problemas, né, as dificuldades, mas passando pela área da educação, comércio, indústria, prestação de serviços, todas as áreas sofreram com essa dificuldade que nós vivemos hoje. Mas o mundo de tudo não parou, as indústrias estão movimentando, né? Comércio, muitos estão trabalhando, se não presencialmente, né? Mas digitalmente, online, e de certa forma as atividades não pararam totalmente, né? Apesar de muitas restrições, mas as atividades ainda continuam. E é sem dúvida nenhuma fundamental, né, nesse processo todo, que a logística continue movimentando, continue trabalhando para que os empregos continuem sendo gerados, sendo mantidos, né, e os alimentos, os outros produtos todos cheguem até as casas dos consumidores e toda a economia continue movimentando. Bom, eu quero deixar vocês à vontade, eu vou me ausentar aqui da tela para facilitar o diálogo. Passo a palavra ao professor Luciel, que fará a condução, né, desse bate-papo, né, apresentando os desafios, o contexto em que se vive hoje em termos de logística e batendo, né, esse papo com o Alessandro. Pessoal, fiquem à vontade, à medida que vocês que nos acompanhem quiserem interagir, né, quiserem enviar mensagens, pode enviar as mensagens, nós vamos colocar aqui dúvidas, né, questionamentos, por favor, pode colocar aqui que nós vamos
prontamente colocar para os nossos convidados. Muito obrigado pela participação de vocês. Antecipadamente agradeço ao Alessandro pela disponibilidade. E vamos lá, pessoal. Luciel, a palavra está contigo. Ok, muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Alessandro, Gama e professor Piva. Eu imagino que o interesse nesse momento é a gente entender como é que as empresas estão se organizando para superar essa crise, né? Então, nós estamos falando aqui com o Alessandro, que é representante de uma empresa de grande porte, que trabalha com logística, com cargas ferroviárias, né? E a gente tem visto, de modo geral, que a logística já se mostrou que é uma atividade essencial, né? Não só em momentos de normalidade econômica, mas principalmente durante as crises. Logística suprindo todas as cadeias produtivas e principalmente em momento de crise, de guerra, né? Que é nesse ambiente que nós estamos, é a logística que conhece bem todos os terrenos, as práticas e as competências necessárias para fazer com que as mercadorias fluam. Então, eu gostaria de iniciar perguntando ao Alessandro os impactos principais que a pandemia trouxe para o trabalho dele na VLI e de que forma isso está sendo contornado, quais as ações que estão sendo tomadas para mitigar esses impactos. Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite da PUC. É uma honra estar participando desse debate com vocês e externando quais as ações que a VLI está fazendo nesse momento de pandemia. De fato, tem sido bastante desafiador. E já respondendo a sua pergunta, professor Luciel, a gente começou a sentir os efeitos dessa pandemia no início de março, que é um período onde, para o nosso negócio, né, de base ferroviária, a gente está com um volume a ser transportado em crescimento, praticamente próximo do pico de produção, porque é o momento onde a gente está tirando a safra 19 e 20, né, do interior do país e levando para os portos e, consequentemente, para o resto do mundo. Então, essa pandemia chegou exatamente no momento que a gente estava com os motores aquecidos ali, literalmente, para poder transportar as cargas que a VLI transporta. Nós atuamos em 3 principais segmentos, né, o agronegócio, que é o mais forte, em torno de 60% do que a gente movimenta são granéis, né, principalmente a soja, que é colhida aí na virada do ano. A gente atua também no segmento de siderurgia e segmento de industrializados, e a principal preocupação naquele momento é como que a pandemia vai afetar as nossas pessoas, né? Como que nós seremos afetados, os nossos empregados serão afetados ou não com essa pandemia. Então, a dificuldade, né, naquele momento é que era um momento de muita incerteza, ainda né? A gente não tem todas as informações que a gente gostaria de ter para tomar as decisões mais corretas, enfim, para mitigar qualquer tipo de risco. Então, a primeira medida que a gente tomou foi parar para conversar, né? Nós montamos vários comitês, né, na companhia, nós temos comitês de pessoas que estão envolvidas diretamente com a operação, assim como a gente tem comitê envolvendo o presidente da companhia, a diretoria, são comitês diários, né, inclusive nos finais de semana, para discutir os cenários, né, e tomar as decisões mais corretas, né. A gente tem uma área de medicina que está muito atuante, que está recebendo, né, todas as informações de fora, que vem do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, tentando filtrar, né, as informações para o nosso negócio, né, fazendo aqui as devidas adequações para ajudar a gente a tomada de decisão. Então, no primeiro momento, a gente já percebeu que a principal ação seria a segregação, né? A gente buscar segregar ao máximo as pessoas. A gente implantou sistemas de home office. O home office já era uma prática na VLI, a gente intensificou para todos. E a gente teve um desafio de infraestrutura nesse movimento, né, capacidade de sistemas de TI para você conseguir manter as conexões entre as pessoas, mesmo à distância, manter as conexões das pessoas com as operações, e dentro das operações também a gente
criou uma série de medidas para garantir ao máximo a segregação dos empregados nas operações, né, com times menores, evitando, né, o contato de um time com o outro, sempre que possível, nos locais onde existe ali algum tipo de onde a gente junta as pessoas, né, de alguma forma, no momento de ir para casa, no transporte, no momento da refeição, a gente tomou medidas para proteger uns aos outros, e a gente percebeu também que essas medidas dentro de casa não seriam suficientes, a gente precisava avançar para dentro da casa dos empregados, né, então a gente envolveu as famílias, fez todo um trabalho, né, de sensibilização, mostrando os riscos da pandemia, mostrando os cuidados que a gente precisava ter, e a gente teve uma adesão impressionante, né, não só dos empregados, mas de todas as famílias dos empregados nesse movimento, né, de uns protegendo os outros, né, e todos eles se protegendo, porque muitas vezes, em algum momento, tanto as famílias quanto os empregados têm contato, né, com a comunidade de alguma forma, na hora de ir no supermercado, na hora de ir na farmácia. Então, todas as recomendações que têm sido feitas para a comunidade como um todo, a gente buscou, da mesma forma, dentro de casa, obter aí as melhores práticas para a gente garantir que as pessoas continuariam trabalhando, né, continuariam participando aí desse momento importante do agronegócio do país, né, que é a exportação, né, da nossa safra, que precisa da logística para fazer, repetindo, né, esse movimento de tirar a safra do interior do país e levar para o resto do mundo, porque esse segmento de agricultura está ligado diretamente, né, à alimentação no mundo, e isso não pode parar. Perfeito. Professor Então, Piva, por favor. obrigado, vamos lá. Sandro, vamos ver na parte interessante, parabéns pela iniciativa de cuidar dos colaboradores. Eu acho que o essencial de qualquer organização realmente são os colaboradores e seus familiares, a qualidade de vida que eles levam para a empresa e levam para casa. Parabéns, eu acho que é assim que a gente tem um grande empreendimento nacional brasileiro, né, que é muito importante. Falando em logística, a relação dólar, né, o preço do dólar também é uma incógnita daqui para frente, como foi. É claro que é por causa da pandemia e tudo mais, isso está tendo todo esse problema de investimento de ações caindo, hora sobe, hora desce, o dólar está nessa montanha russa, mas só mais com tendência de subir. Esse impacto na sua transação logística também afetou bastante, né? Não é só o fato, reduziu as exportações, essa é a questão mesmo de alimentos? Olha, as exportações, professor Piva, elas estão num patamar ótimo, vamos dizer assim, hoje no país. Já existia uma previsão de crescimento da safra nesse ano, e de fato nós estamos percebendo dentro da VLI um crescimento até além do que a gente vinha planejando desde o início do ano no nosso orçamento. Então isso tem sido um movimento de fato que tem contrabalançado outros segmentos que estão numa situação mais prejudicada por conta da pandemia. Né, o professor Guilherme comentou no início, né, o setor comercial ele está bastante afetado, né, muitas lojas estão fechadas, o comércio está fechado, e isso indiretamente afeta alguns segmentos, como o segmento de siderurgia, onde a gente atua também, o segmento de combustíveis. Então, esses segmentos eles tiveram aí uma queda sensível aí na nossa movimentação, mas, por outro lado, contrabalançada por esse movimento exportador, que de fato está muito forte. Né? Todos os portos estão bastante demandados, né, e a gente está conseguindo abastecer esses portos, né, com esse movimento de cargas do interior. Não sei se existe uma correlação direta com a variação cambial, provável que sim, né, os exportadores vendem em dólar, mas eu creio que também tem a ver um pouco com esse equilíbrio de capacidades, né, na infraestrutura logística do país. Se por um lado, né, os segmentos eles concorrem de certa forma pelos ativos ferroviários, portuários, no momento que você tem uma queda de capacidade em um determinado setor, é possível você cobrir com outro setor, né, pelo menos as faixas de circulação de alguma forma. Então isso provavelmente tem dado para a gente de fato um número melhor do que o planejado em função
dessa manutenção, né, do ritmo de exportação, independente da pandemia, felizmente. Ok. Perfeito. Continuando nisso, Luciano, pode continuar, por favor, Marcelo. Ok. Alessandro, eu gostaria de saber um pouco mais de detalhes com relação às adaptações que a VLI e os seus parceiros estão fazendo ou já tiveram que fazer. A gente está vendo que, nesse cenário de crise, e apesar dela, as indústrias e as empresas de logística estão tendo que se reinventar para não sofrer tanto os impactos, né? E ao mesmo tempo, a gente está vendo que o escoamento da produção está continuando, garantindo a cadeia de suprimentos, que todas as modalidades de transporte permanecem funcionando, as atividades portuárias, tudo segue normalmente. E é uma grande curiosidade que toda a população que observa isso, querendo entender o que está sendo feito para contornar essa crise, os seus impactos, para não perder espaço no mercado. Quais adaptações que você poderia citar que foram feitas pela VLI, pelos seus parceiros, para manter essa normalidade? Bom, a gente está... como eu comentei, né, a gente está tentando buscar seguir ao máximo as recomendações que vêm dos órgãos de saúde, né? Então, por exemplo, né, a gente precisa ter um distanciamento, né, das pessoas, manter um distanciamento das pessoas dentro das operações. Então, isso impõe algumas mudanças de hábito, né? Por exemplo, no transporte domiciliar das pessoas para o trabalho, nós não tínhamos nenhuma preocupação em ocupação dos assentos, né, dos veículos, né? E hoje, por exemplo, a gente tem situações, a gente colocou mais veículos para que as pessoas tenham ali uma distância, no mínimo, né, 1,5 m, 2 metros, que é o recomendado aí pelas áreas de saúde. Então, isso foi um reflexo, né, as pessoas andam mais distantes umas das outras dentro dos transportes, a gente anda com as janelas abertas também para ter circulação de ar, dentro das operações, né, a gente percebeu que tem alguns locais ali onde você tem pontos de contato comum, corrimão, catracas, portas, né? Então, muitas vezes até teclados, telefones, né? Rádio, transceptor, né? Que são utilizados de um turno depois para o outro turno. Então, a gente implementou todo um trabalho de higienização, né? Desses pontos de contato comum, entre os turnos, ou muitas vezes dentro de um mesmo turno, né? Quando você tem mudança de times. Então, foram mudanças de hábitos e implementação de ações físicas mesmo nos locais para garantir que a gente tenha o máximo de segregação e o máximo de asepsia, né, entre o contrato das pessoas com determinadas coisas. Então, a gente também tinha algumas práticas, né, de reuniões, né, em salas de reunião, e muitas vezes com o time, né, em auditórios, para repassar algum treinamento, repassar algum tipo de orientação. Então, a gente começou a adotar outras práticas, né? A prática, por exemplo, de utilizar reuniões virtuais, né, como a gente está fazendo aqui agora, elas praticamente hoje, a prática, a padrão, né? A gente busca, quando a gente envolve, por exemplo, reuniões, hoje não existem mais reuniões presenciais, é tudo virtual. E é interessante, né, porque essas práticas a gente utilizava como exceção, e muitas vezes a gente não explorava todas as funcionalidades que essas ferramentas nos dão, né? Verdade. E hoje a gente começa a conhecer melhor essas ferramentas, e a gente fez, inclusive, pesquisas dentro de casa, né, para avaliar se o home office ou esse tipo de ferramenta estava impactando de alguma forma a produtividade das pessoas, e a resposta é que não, pelo contrário, né, em algumas situações a gente conseguiu se tornar mais produtivo, mais eficaz nas reuniões, mais objetivo, por estar utilizando essa ferramenta diferente. Então, assim, de fato, a pandemia tem causado uma série de mudanças de hábito, né, de práticas dentro da VLI, que eu imagino que estão sendo replicadas em muitas empresas, e aí são alguns detalhes aí, talvez, professor, que a gente está adotando aqui, que
faz parte da sua pergunta. Se tiver mais algum detalhe aqui também, a gente pode dar. Alessandro, então, por favor, eu queria voltar bom, é interessante que a gente percebe toda essa pandemia, e era interessante, né, a logística em cima da logística, né, você mudando a sua logística, fazendo sua infraestrutura, uma movimentação do dia para a noite, né, é algo assim que não estava planejado, e todo o time volta a trabalhar e focar nessa outra logística interna aí de prevenção. Mas a pergunta principal seria, gostaria que você falasse para a gente o custo Brasil, né? Quando a gente fala em produto, logística, a gente fala assim, bom, custo Brasil pelas precárias condições, tanto rodoviárias, ferroviárias, a parte lacustres e tudo mais. Você que está nessa área aí de transporte direto, fala um pouquinho para nós sobre esse custo e qual é o seu planejamento, como você espera o Brasil de tudo isso depois, daqui 10 anos, 20 anos, como seriam as ferrovias no Brasil, alguns projetos novos que estão surgindo. Por favor. Bom, custo Brasil ele tem uma relação muito forte com infraestrutura, né, com a eficiência da infraestrutura que a gente tem implantado no país. E a gente já sabe, né, que a nossa matriz de carga ela tem uma distribuição mais focada na matriz rodoviária. E a matriz ferroviária ela tem limites de desenvolvimento porque você depende, eventualmente, da construção, né, de novos trechos. Né? Esse movimento de avanço, né, nessa construção, ele está em vigor, né, já com a própria Ferrovia Norte-Sul, onde a gente, inclusive, é um dos operadores. Isso já é um fato, né, e a gente espera, de fato, que isso continue, né, esse movimento continue no país, porque, do ponto de vista de custo do Brasil, a gente sabe que a eficiência energética do modal ferroviário, ela é melhor do que do rodoviário. Você consegue movimentar mais carga com um consumo menor de combustível, que é um dos principais custos, né, do transporte. Isso não significa que um modal exclui o outro, pelo contrário, né, o modal ferroviário e o rodoviário, eles se complementam, né, o modal rodoviário ele tem uma capilaridade, né, que o modal ferroviário não tem, então existe uma complementação muito grande desses modais, e à medida que você consegue dar eficiência para esses modais, você tende a reduzir o custo da infraestrutura, o custo logístico do país. É essa a busca, né, que a gente tem feito na VLI. A gente encerrou no ano passado um ciclo de 9 bilhões de investimentos na companhia, e esses investimentos foram focados em melhorar a eficiência do nosso sistema logístico. Né? A gente é uma empresa com base ferroviária, como o professor Guilherme comentou no início, mas a ferrovia ela depende fortemente da eficiência no momento de descarregar e de carregar. E nós investimos nisso, né? Nós investimos em portos, investimos em terminais, exatamente para você ter um giro melhor dos nossos ativos, né? Em ferrovia, o conceito de giro de ativo ele é literal. Quanto mais rápido, né, você sai de um ponto de carga, vai à descarga e retorna, maior a sua capacidade de transporte. Então, a gente acreditou sempre nessa premissa, investiu nessas conexões, né, com porto e terminal, e conseguiu aumentar o volume de movimentação nesses últimos anos, em determinados segmentos, quase que 2 vezes, 3 vezes mais do que a gente movimentava há 5, 10 anos atrás. Então, esse, acredito que de forma macro, é o grande objetivo que o país, né, deve buscar para reduzir o seu custo, é melhorar a eficiência ampliar, né, e melhorar a eficiência da sua infraestrutura logística. Obrigado, era isso aí. Muito bem, eu só queria fazer uma interrupção aqui, né, para dizer a quem nos acompanha aí pelo YouTube ou por outras redes sociais, que vocês podem interagir, né, enviando as suas perguntas, os comentários, né, para o professor Luciel, professor Piva, para o nosso convidado Alessandro. Por favor, fiquem à vontade, né, em enviar aí as suas dúvidas. Só aproveitando, já que eu tomei a palavra, né, eu queria que vocês comentassem, né, como é que fica diante dessa situação toda a busca por eficiência
dentro das organizações, né? Isso já era uma realidade, sem dúvida nenhuma, né? Algumas informações até do site da VLI, né? Um dos terminais que foi criado lá em Araguari, salvo engano, se eu não estiver enganado o nome, né? Gerou uma eficiência muito grande para a companhia, um resultado muito interessante, né? E diante desse cenário que nós vivemos hoje, o que se busca, então, em termos hoje de eficiência, dados esses desafios que são colocados, né, e como a inovação se associa a tudo isso, né? Como é que a companhia busca ou visa inovar dentro desse contexto? Bom, respondendo à primeira parte da pergunta aí, professor Vinícius, o case de Araguari, a gente chama ele de case porque ele é o case base de todos os investimentos da companhia, né? Araguari fica no Triângulo Mineiro, né, que é um dos nossos principais pontos de carregamento de soja para exportação. No passado, antes desse terminal de Araguari, nós tínhamos pelo menos 5 terminais diferentes naquela região, próximas ali da ferrovia, próximos, e como que funcionava, né, o processo de carregamento da soja, né? Você chegava com uma composição de aproximadamente 80 vagões, e você distribuir essa composição em 4, 5 partes. Então, todo esse trabalho, né, de você dividir a composição, colocar no terminal, carregar, recompor o trem, levava em torno de 60 horas para você fazer. E com o terminal de Araguari, onde você implantou uma pera ferroviária, ou seja, você não precisa desmembrar o trem em nenhum momento, né, e ele carrega em um determinado ponto, você circula com o trem nessa pera ferroviária, e você carrega esse mesmo trem hoje em 6 horas, no máximo. Então, você reduziu 90% o tempo de carregamento. Isso é dar eficiência para o sistema logístico. Então, a gente poderia até dizer que isso é uma inovação, mas isso a gente copiou, né, das operações de minério de ferro, que é um dos grandes vetores aí de exportação também do país. A logística que foi implementada por minério de ferro, né, no país, ela é extremamente eficiente, a gente consegue ser competitivo com o nosso minério na China, concorrendo com a Austrália, que está ali do lado. Então, assim, a gente tem uma eficiência logística, né, nesse movimento de extrair o minério, né, e exportar. A gente foi lá e copiou, né, viu que existia aí esse potencial também para o agronegócio e implementou esse case de Araguari, que serviu de base para outros terminais na VLI. Hoje, em torno de 25%, 26% da safra, né, do país passa pela VLI em seus diversos terminais, entre eles o de Araguari. Agora, como o senhor comentou, professor, a gente nunca está satisfeito, né? Sempre existem oportunidades de melhoria, né, na logística. Então, você fazer um carregamento de um trem, né, utilizando uma tulha, né, ferroviária, a todo momento surgem novas ideias de automação, de melhoria do fluxo de carga na correia, até de processo mesmo, né, feito pelos próprios empregados. Então, a inovação, ela precisa fazer parte hoje do nosso negócio, ela não tem como estar distante do nosso negócio, faz parte, inclusive, da estratégia da VLI. Né? Assim como diversos segmentos na logística, você tem uma quantidade de dados muito grande, né? Dados da movimentação dos trens, dados dos equipamentos, né, que a gente coleta através de sensores, transformar essas informações em inteligência, seja de manutenção, seja de operação, é um desafio para diversos segmentos e para a logística também. Então, hoje nós estamos nesse movimento, a gente tem uma área de transformação digital, uma área específica para tratar de transformação digital dentro da VLI, exatamente percebendo esse movimento, né, que a gente precisa acompanhar de tratamento, né, de conhecimento desses dados, e muitas vezes não é só tratar dentro de casa, né? Inovar também significa você trazer o cliente para dentro do seu negócio, né? Você entender exatamente quais são as expectativas desse cliente, e muitas vezes isso não é trivial. Então,
muitas vezes tudo que o cliente precisa é informação, né? E como a gente não tem muitas vezes ferramentas para levar a informação de forma adequada para o cliente, isso muitas vezes você frustra a expectativa ou atende de forma incorreta. Então, hoje também é um desafio nosso de inovação, levar ao cliente a informação precisa, on time, no momento que ele está precisando, para que ele também tome as decisões corretas, porque ele tem canais diferentes de logística, né? O nosso cliente do agronegócio, por exemplo, do industrial, no caso da siderurgia, por exemplo, nós fazemos um elo ali importante, né, na cadeia de produção siderúrgica, né, que começa num navio que vem com um carvão, tem um minério de ferro, e se você não balancear muito bem, né, esses insumos, você gera o risco, por exemplo, de parar um altoforno, né, que é um drama para uma empresa siderúrgica. Então, combinar todas essas informações combinar toda essa logística depende de informação, e tratar a informação de forma adequada depende bastante de inovação, né, de analytics, de ferramentas aí que nos permitam filtrar os dados, conhecer melhor os dados e levar os dados a quem interessa de forma adequada e objetiva. Legal. Alessandro, e provavelmente muitas dessas mudanças, dessas transformações digitais que vem acontecendo, vem para ficar, né? Não é só uma resposta a essa crise, né? Sim. Não, Vocês perfeito. Estão vendo isso numa continuidade? Com certeza. Os dados, a base de dados, né, só cresce. Então, assim, a gente sempre vai precisar dos dados, né, para tomada de decisão, sempre vai precisar de informação para tomada de decisão, e os dados só crescem. E às vezes você muitas vezes hoje tem uma leitura a partir de um prisma, né, das informações que você tem, e muitas vezes só de mudar de prisma, né, a forma de ver, a forma de tratar essas informações, você corrige rotas, né, redireciona estratégias. Então, a inovação ela veio para ficar, de fato, a gente acredita que ela vai estar cada vez mais presente, né, no nosso segmento, né, que aparentemente talvez dependesse pouco de tecnologia, né, não estamos falando de trem, nós estamos falando de locomotiva, né, que são carregadores de navio, que aparentemente são equipamentos pesados, mas como é que a gente vai falar em inovação em digital para uma base de ativos tão intensiva, né? Mas, de fato, a gente tem a gente acredita, de fato, que a inovação ela pode ser, ela é estratégica para o nosso negócio. Hoje você tem locomotivas, por exemplo, com tecnologias embarcadas que são fundamentais, que muitas vezes hoje estão apoiando a decisão do maquinista da melhor condução, ou podem indicar a melhor condução para o maquinista, né, através de informações do equipamento, né, da composição. Então, isso no passado era até inimaginável, né? Então, cada vez mais a tecnologia ela tá evoluindo, e a gente está sempre atento a essas novas tecnologias para trazer para dentro de casa e transformar isso em resultado, como vocês comentaram, em eficiência e, no limite, em um custo Brasil menor. Alessandro, dentro dessa expectativa futura nossa aí, inclusive alguns empresários já declararam, e alguns amigos aí estão comentando, que esse trabalho em casa, o home office, já vai ser uma realidade. Tem muitas pessoas que não voltarão mais à empresa, ou raramente, talvez uma vez por mês, ali para não perder tanto contato com as pessoas, mas que já é algo certo, né? Foi medido também, como você já comentou, a produtividade, a qualidade de vida, e muitos, lógico que isso depende muito do autocontrole de cada pessoa, mas está sendo muito positivo essa situação. A pergunta depois seria o seguinte: vocês estão na área de transporte de materiais, já pensaram em transporte de pessoas, que, ao meu ver, ainda é uma deficiência no Brasil? O transporte de pessoas, ele de fato não faz parte do nosso segmento, né, da nossa área de atuação. Inclusive as nossas concessões, né, nos trechos que a gente opera, eles são voltados para cargas. De fato, a gente que conhece, né, a realidade de outros países,
o transporte de pessoas em trens, ele é mais intensivo, né? No Brasil, ele assumiu um caráter um pouco mais turístico, vamos dizer assim, em alguns casos, nós mesmos operamos operamos uma rota de trem turístico dentro da VLI aqui em São João del Rei. Então, nós não vemos isso, né, como fazendo parte aí das nossas perspectivas aí no curto, médio prazo, mas a gente acredita, né, que pelas dimensões do país, né, talvez sim, isso faça parte aí da matriz de transporte, né, de pessoas no futuro, entre cidades, né, dentro de algumas metrópoles isso já é uma realidade, né, a gente tem muitas cidades aí onde os sistemas de metrô, de trens, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, já são intensivos. Agora, intermunicipal, né, é uma outra característica de ferrovia, de composições, do processo de sinalização. Então, é quase que um outro segmento dentro do ramo ferroviário, que não é o nosso, né, e num primeiro momento a gente não tem nenhuma perspectiva de investimentos nessa área. Eu não estou sondando também as suas estratégias, né? Os segredos futuros da empresa, mas é que a gente torce muito para que o Brasil possa ter esses trens rápidos, né? Como viajar para o norte, nordeste do país e do centro, como vocês fazem com produtos, e ter essa facilidade de transporte de pessoas. Obrigado, meu amigo. Contigo, Luciano. Sem dúvida. Alessandro, eu gostaria de saber um pouquinho sobre como que a VLI se preparou para esse cenário. Vocês montaram, por exemplo, um comitê de risco para tomada de decisão, para avaliação, para propor respostas para essas emergências. Conta para a gente um pouquinho como foi lidar com uma situação tão inusitada e tão complexa. A gente seguiu, professor, metodologias de gestão de crise, sim, né? A gente, como eu comentei rapidamente, né, na minha primeira fala, a gente criou comitês para analisar, né, a crise. Como eu comentei, no primeiro momento a gente tinha pouquíssimas informações sobre como tratar, o que já é um desafio, como você fala de gestão de crise, né? Porque normalmente quando você tem uma crise, né, mesmo que seja uma coisa imprevista, né, dentro de uma operação, normalmente você conhece os fatores ali que podem influenciar, que podem ser afetados, né, o abastecimento de um cliente, você mitigar uma determinada ocorrência para ela não expandir, reduzir impacto. Então, situações imprevistas dentro do nosso ambiente operacional, você consegue fazer uma gestão de crise mais eficaz, né? Porque você conhece muitas vezes as variáveis ali, e a partir dessa previsão dessas variáveis, você determina os mitigadores, né? Controles que você precisa ter no dia a dia para evitar que a ocorrência se materialize, mas eventualmente se ela se materializar, você constrói também elementos para dar a resposta adequada no caso da crise. Nesse caso, a gente não conhecia nada, né? Era uma crise, né, com variáveis que poucos, né, conheciam naquele momento. Vou dar um exemplo, né? Em um determinado momento a gente achou que não poderia de nenhuma forma usar máscara, que aquilo ali ampliaria o risco de contaminação. Mas hoje a máscara já faz parte do dia a dia, né, das pessoas. Então, assim, se a gente tivesse feito um plano de crise, o que a gente ia colocar de máscara? Né? Provavelmente ia colocar uma coisa e depois ia ter que modificar. E eu acho que foi o grande diferencial na gestão dessa crise, né, da pandemia. É a nossa capacidade de flexibilizar as ações, né, de perceber rápido as mudanças que iam acontecendo e reagir a essas mudanças de forma bastante efetiva. E na VLI, a gente, como eu falei, as pessoas, né, da VLI estão inseridas na comunidade, no país. Então, a gente vê, por exemplo, situações mais intensas na região do Maranhão, onde a gente atua, na região ali de Santos, onde a gente atua. Então,
Nossos empregados não estão completamente blindados das realidades das comunidades, né? Então, em determinado momento, a gente teve que fazer um movimento mais intensivo lá em São Luís. A gente chegou até pessoas, inclusive, internadas, né? E, inclusive, em algumas situações, a gente teve baixas, né? Redução bastante do nosso efetivo operacional por proteção, né? No caso de pessoas de grupo de risco, ou mesmo por sintomas ou suspeitas, né? E a gente chegou a ter uma redução no nosso efetivo operacional. Ontem a gente teve a boa notícia que 100% dos maquinistas, né, estavam disponíveis para o trabalho, depois de todo o movimento que a gente teve de proteção, depois de reação, né, de ações, até retornar com as pessoas para casa. Por exemplo, a gente está falando de tecnologia, a gente implantou dentro da VLI telemedicina, né? A orientação você tem algum sintoma? Não vai trabalhar, mas não pode deixar a pessoa desassistida. Como é que eu interajo com essa pessoa para entender se esse sintoma é COVID ou não é? Então, eu acho que o grande desafio desse movimento foi esse, né? Não foi uma gestão de crise tradicional, porque a quantidade de informações que a gente tinha era muito pequena. A gente aprendeu bastante, né, nesse período, nesses 2 meses aí de crise, vamos dizer assim, né? Mas a gente continua aprendendo. A gente ainda não tem todas as informações, já consegue tomar determinadas decisões com mais assertividade, mas para outras situações a gente ainda está aprendendo, né? Acho que como todo mundo. Na verdade, é a arte da guerra, né? Temos que aprender na guerra. O Cláudio fez uma pergunta, se quiser ir falar com ele, Alessandro, ele está falando sobre as oportunidades nos períodos de crise. A parte oportunidade, ela é bastante ampla, né? A palavra oportunidade é bastante ampla. Mas eu vejo que a grande oportunidade que a gente tem nesse momento, como o professor Piva comentou, é a gente não deixar que esse momento passe em branco, né? A gente precisa entender quais são as lições que esse momento que a gente está vivendo podem nos dar para a gente se reinventar. Um exemplo básico aí que o professor trouxe à tona é a questão do home office, né? O home office, em algum momento, poderia até ser encarado como um paradigma, né? Pô, eu estou aqui trabalhando, o cara está em casa, né? Eu preciso falar com ele, não tenho essa facilidade toda, enfim. E hoje o home office é uma prática, a prática, né? Para quem pode, né, estar em casa, e a gente está vendo que não tem nenhum prejuízo. Eu acho que a principal oportunidade que a gente tem agora é entender o que essa pandemia trouxe de diferente e ainda assim de bom, né, guardadas as devidas proporções aí para o nosso negócio e transformar muitas vezes isso em prática comum, né? Muitas vezes a gente vai ter uma oportunidade agora de vencer alguns paradigmas que a gente tinha, né, de interação, de controle, de gestão, quantas coisas que a gente deixou de fazer que agora a gente vê que talvez não eram tão importantes, né, que a gente pode deixar de lado, e quantas que a gente aprendeu a fazer diferente e que estão sendo efetivas. Então, acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem, né, de poder aprender com essa crise e transformar soluções que hoje a gente entende como paliativas, muitas vezes como soluções perenes. Perfeito. Temos uma pergunta aqui também, né, na nossa opinião, quais as oportunidades existentes para a área de logística? Eu acredito que a gente já falou um pouco nisso e só reforço o que o Alessandro citou, né? Sim, por favor, Alessandro. Eu já citei, na verdade, quando eu respondi a pergunta, eu estava olhando exatamente para essa citação aqui. Mas, de certa forma, acho que a resposta é a mesma. Tem sempre aquela máxima, né, da gente decidir se vai usar o lenço, né, para enxugar a lágrima ou a gente vai vender lenço, né, nessa crise. Então, a gente está na linha realmente de vender lenço, né, porque, de fato, eu vou citar outros exemplos aqui. Na siderurgia, a gente, de fato, está sentindo, né, uma baixa na demanda. Ela ainda não é tão forte, né, porque existia ali toda uma cadeia que estava em movimento, que ainda
precisa chegar até as plantas, mas em algum momento isso já vai sim se refletir, e a gente está buscando outras opções, outros fluxos de carga. Cargas que muitas vezes não estavam participando, né, do modal ferroviário, ou pelo menos rotas, né, que não estavam ativas, passaram a ficar ativas, né. Recentemente a gente conseguiu desenvolver com um dos clientes nosso um fluxo de carga de gusa para um porto que tradicionalmente só movimenta produto siderúrgico acabado, né. Nossa rota, né, de gusa aqui na região sudeste era diferente. Então a área comercial percebeu ali uma ociosidade, envolveu a área de operações, envolveu o cliente, envolveu o porto, e a gente conseguiu viabilizar. Então, as oportunidades, elas existem, mas, de fato, você precisa estar atento, você precisa conversar, envolver todos os players aí que são fundamentais para implementar uma solução diferente e acabar reinventando e propondo outras soluções. Inclusive, a gente vê soluções... Pois não. Luciano, pode falar. Por favor, Pivas. Sim, então... Eu acredito que, independente... É contigo. Sim, Piva. Tá bom. Eu acho que, independente do estágio que a gente vai estar quando a crise acabar, os costumes, os hábitos das pessoas já vão mudar mesmo, né? Principalmente essa relação das empresas no B2B e no B2C. Então, nunca logística, e-commerce, delivery, soluções de entrega foram tão demandadas. A importância da logística numa crise como essa ficou evidente, né? E aí vem essa questão do uso cada vez maior da tecnologia para perceber desperdício, ociosidades e oportunidades. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito interessante de transformação, um ponto de inflexão para toda a cadeia logística. Está sendo um aprendizado ainda, a única certeza que nós temos é que não vai voltar a ser como antes, né? Verdade. Com certeza. Vamos usar aquela máxima da música, né? Nada que foi será um dia, né? Isso já é passado, né? Mas interessante, a gente verifica os modais de logística e o modal hoje da internet, né? Eles estão fazendo agora. Sim. E, inclusive, foi a grande evolução, né? Isso está impactando demais com uma diversificação de um novo modo, né? Como as nossas aulas hoje, né? Aulas remotas, que começamos o ano com planejamento, sala de aula, número de alunos, etc, etc. De repente, do dia para a noite, muda tudo, né? Então, isso, para mim, professor, no seu Luciel aí, mas foi uma mudança drástica, é uma adaptação em cima da hora, não tem o que pensar, não tem o que fazer, não, vamos fazer e fazer bem feito. Então, eu acho que para nós todos, na área de logística, é muito importante isso, né? Não basta fazer o bom, tem que fazer o melhor do melhor, porque o cliente está lá na outra ponta e precisa desse serviço teu lá direto. Voltando à questão da logística pura, até setembro nós tínhamos, assim, falando do custo logístico, o desperdício de grãos, né, do transporte, desde a colheita até um supermercado, até um navio. Como é que está? Você tem uma estatística disso hoje, Alessandro? Você possa esclarecer um pouco mais sobre desperdício na movimentação desses produtos? Quando a gente fala de inovação, uma das frentes, né, que a gente tem, que é muito forte, é como você reduzir cada vez mais as perdas operacionais, né, que a gente chama. Que os sistemas de movimentação, eles não são 100% enclausurados. Em algum momento você sai de uma correia, vai para outra correia transportadora, sai do sistema de correia, vai para o vagão. Então, nos últimos anos, a gente tem implementado várias tecnologias, né, no sentido de cada vez mais você garantir essa redução das perdas, né? Sim. Você ter fluxos nas correias transportadoras mais estáveis, sistemas de contenção, sistemas de coleta, né, desses materiais que caem muitas vezes, né, do sistema para retornar para o sistema. O próprio grau de manutenção que você dá na caixa do vagão, né, para garantir essa integridade, e a gente tem percebido uma redução ano a ano desse número de perdas.
é um valor, de fato, que é pequeno, tá? Comparado com a movimentação que a gente tem, ele é menor do que 0,5%, né? É muito pequeno, mas ainda assim, num volume relevante, né, que a gente movimenta, a gente está falando de 25 milhões de toneladas, 0,5% pode significar muitas vezes um navio inteiro, né? Então, mas a gente está abaixo disso, né, e tem conseguido reduzir cada vez mais esses índices, porque de fato, quanto mais efetivo você for nesse processo, né, de redução de eventuais perdas operacionais, né, do produto, melhor também será a sua eficiência aí na movimentação de carga. Então, isso foi bem levantado pelo senhor professor, uma das nossas métricas mais importantes dentro da operação logística de ferrovia. É o volume, né, que você está entregando para o cliente, que não pode ter perdas, né, o peso que ele te entregou é o peso que você tem que devolver para ele, e a qualidade do produto, né, manter a integridade, a qualidade do produto, né. A gente falou aqui no caso do agronegócio, a soja, né, ela é um insumo que, se você não manusear da forma adequada, você pode perder, né, você perde volume pelo próprio apodrecimento. Se você não colocar, acondicionar corretamente, não tiver a aeração correta, não tiver, vamos dizer assim, o tombo, né, que a gente costuma dizer, né, o tombo correto da carga, né, você pode vir a ter perdas. Então, são os dois elementos básicos aí da movimentação do granel agrícola, é o volume, peso e a qualidade do produto. Sim. Outra situação, você comentou lá em vários estados do país, qual foi a maior dificuldade cultural das pessoas para se adequarem a esse novo sistema de pandemia? Olha, esse desafio, acho que não é só nosso, né? É do país inteiro, né? A gente teve que se reeducar, né? Eu lembro no início da pandemia que a gente ouvia estatísticas, né? Que a gente colocava o dedo no rosto, né? Milhares de vezes no dia. Tinha até índice, né? Quantidade por hora. E hoje você já sabe que isso é um risco, né? Então, às vezes você vê as pessoas ali, muitas vezes estão com o rosto, está incomodado, mas evita de colocar a mão, né? Então, assim, como eu comentei, são mudanças de hábitos que são culturais mesmo, né? Mas com a devida comunicação, né? Com o devido envolvimento, né, dos colaboradores, a gente conseguiu, de fato, reaprender e evoluir. Foi um desafio, né? Em alguns casos foi difícil, as pessoas tinham dificuldades em entender a importância de determinados hábitos, mas hoje a gente já consegue ter uma uniformidade aí nessas práticas dentro da companhia, felizmente, e a gente tem conseguido proteger nossos colaboradores. A gente não teve nenhum caso que a gente pode dizer que foi resultante aí de uma má condução dessas práticas que a gente implantou. Felizmente a gente tem pode dar esse reporte. Legal. Perfeito. É muito interessante a gente ver esse movimento que todas as empresas, toda a cadeia produtiva está se mexendo, né? E, por outro lado, eu queria comentar também e saber a sua opinião sobre o papel do poder público nessa história toda, né? Eles estão vendo, né? O governo está notando que essa história de governo mínimo, num momento de crise como esse, é muito difícil, né? O governo precisa agir de alguma maneira. O que você diria que já foi feito, que é necessário ser mais feito em termos de política pública para o setor de logística de grãos? No nosso caso, a gente desde o início, né, foi enquadrado como um serviço essencial. Essa decisão, né, que veio do governo, ela foi fundamental para a gente manter as operações acontecendo, porque quando você tem iniciativas pontuais, né, de bloqueio, né, quaisquer que seja, ela muitas vezes pode impedir que um empregado, um maquinista chegue até o trem, saia de casa e chegue até um trem, por alguma barreira que tenha sido imposta, alguma determinação que tenha sido imposta. Então, essa determinação, né,
classificação da companhia como serviço essencial, do transporte ferroviário como serviço essencial, ela ajudou a gente dar a mobilidade necessária para as pessoas dentro do nosso negócio operarem. Outra atuação importante, né, de governos, aí, independente do nível governamental, são as diretrizes de saúde. A gente tem, desde o início, se baseado nessas diretrizes para tomar as decisões dentro de casa. Quando eu falei que a gente tem uma medicina bastante atuante, o trabalho deles tem sido exatamente de você ler o que essas diretrizes do governo, né, estão falando, né, seja em qualquer nível, no nível local, no nível nacional, traduzir essas diretrizes para a nossa realidade. Então, porque a gente entende que como a gente está falando de uma pandemia, né, que é uma situação social, é importante você ter a visão governamental que tem ali os controles, né, do sistema de saúde, dos movimentos, né, de pessoas, de uma forma sistêmica, e consegue ali dar diretrizes efetivas. Então, a gente estar atento a essas diretrizes e elas sendo efetivas, a gente consegue tomar as decisões corretas dentro de casa. Então, óbvio que você tem um filtro, né? Você não pode sair tomando decisão a cada diretriz, porque a gente entende que os próprios governos estão aprendendo com a pandemia, né? A cada dia eles têm informações novas, elementos novos, as estatísticas também são inputs importantes, né? Em determinado momento a gente achou que estava ali numa curva de crescimento baixa, daqui a pouco ela se intensificou, isso determina novas diretrizes. Então tem todo um trabalho de filtro também de tudo que a gente está recebendo para tentar ser assertivo na tomada de decisão. Ok. Muito bem. Bom, Alessandro, nós vamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né? Tá muito bacana ter, né, esse contato com você trazer tanta coisa diferente, tanta coisa enriquecedora no sentido de acesso à informação, né? Às vezes nós ficamos num mundo que não temos a real noção, né, do que lidar com essa logística, como você lida, né? Eu chamaria aqui, se me permitem, assim, os professores, o macro, né, o atacado, né? A gente, às vezes, vê e consegue perceber muito claramente essa logística do dia a dia aqui no varejo, quando você vê alguns veículos transitando, pequenos veículos, e vocês lidam com veículos, né, e meios de transporte sem dúvida nenhuma, maiores, né, e de grande importância, e que esse movimento que uma boa parte dos brasileiros não percebe, né, uma boa parte de nós não percebemos, mas que está funcionando, né, é igual lá o nosso coração, né, nós não vemos ele funcionar, mas ele está lá funcionando, e se parar essa logística para muito. Mas, Gama, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, aproveitando que também o nosso canal, né, as pessoas que nos acompanham, temos estudantes, alunos, né, outros profissionais. Eu queria só que você, fugindo um pouquinho só da temática principal, mas sem dúvida nenhuma está associado, que você desse aí um relato aí da tua carreira, né? Como é que a logística entrou aí na tua vida, né? E como é que você se vê hoje diante dessa situação toda como profissional, né? Cada um de nós temos aqui o nosso desafio, como professores, nós agora enxergamos, né, o nosso papel, mais do que nunca enxergamos o nosso papel de manter os nossos alunos engajados, envolvidos com as aulas, e eu queria saber aí, né, da tua profissão, como é que chegou a logística em você, como é que você vê a importância do teu papel profissional nesse mundo, nesse contexto que a gente vive e viverá daqui para frente. É interessante a pergunta aí, porque o senhor mesmo comentou aí, professor, o ramo ferroviário, né, no país, ele é muito desconhecido, né, de certa forma, quando você está dentro da academia, né? É como o senhor comentou no meu currículo inicialmente, eu fiz a universidade lá no Pará, Engenharia Civil. O Pará, ele tem ali um pedaço da Estrada de Ferro Carajás, né, que é da Vale, que é uma das ferrovias mais eficientes do mundo,
mas eu ali dentro a ferrovia começou a operar em 85, né, eu entrei na faculdade em 91, mas praticamente durante todo o meu curso eu nem tomava conhecimento que tinha uma ferrovia no meu estado, né, e de fato, né, depois eu fui ter contato, né, com ferrovia, quando eu participei de um programa de trainee da Vale, na época em 98, e também só fiquei sabendo que ia trabalhar com ferrovia depois que eu fui aprovado, né? Porque é um mundo desconhecido. Então, mas é um mundo encantador, né? Tem gente que diz que maquinista que diz que ferrovia é igual cachaça, né? Você começa a tomar e não larga nunca mais, né? Eu não sou um fã de cachaça, mas se essa é a sensação, de fato, eu estou no segmento desde então, né? O segmento ferroviário no país, ele vem se expandindo nos últimos anos, o que tem sido um atrativo para muitos formandos aí nas faculdades. A VLI é uma das empresas que mantém todos os anos um programa de trainee para o nosso negócio, né, nas diversas áreas. Nós selecionamos aí em torno de 20, 30 profissionais todos os anos no mercado, profissionais iguais a mim, né, que tomam conhecimento do segmento depois que são aprovados, começam a entender, né, a dimensão do nosso negócio, porque como o senhor falou, professor, apesar de ser um segmento desconhecido, você tem ali um movimento de cargas que são importantíssimos para o país. Não estou falando de 100 milhões de toneladas de grãos, né, que são produzidos por ano no país, que precisam chegar no resto do mundo. O Brasil não é um consumidor intensivo aí de soja, você tem o minério de ferro, né, você tem, então, grandes cargas, né, que fazem parte, uma parte relevante, né, das divisas do país, que saem principalmente pelo modal ferroviário. Então, para quem está nessa profissão, né, de fato é encantador, né, você não tem... você sempre está com um desafio aí à frente, né? Esse é um novo, né, que a gente está vivendo, mas você está participando, né, de um segmento que tem uma importância-chave para o país, ele é extremamente motivador. Então, eu recomendo, né, para aqueles alunos, né, formandos, enfim, que ainda não conhecem, né, o segmento, buscar mais informações, seja pelos sites, né, das empresas desse segmento, né, seja por até revistas, existem revistas específicas, né, desse segmento, né, que circulam no país, porque de fato é um segmento bastante atrativo. Os ciclos, né, de carreira são grandes, né, são ninguém nasce, vira gestor, né, executivo do dia para a noite, os ciclos são grandes, o que você aprende dentro do segmento ferroviário, é difícil você aprender dentro, num banco da escola, você aprende normalmente vamos dizer assim, conceitos mais gerais. Quando você entra para dentro do segmento, né, você precisa de fato aprender muita coisa dentro de casa, né, entender de fato, como o professor comentou aí, né, o professor Luciel comentou no início, acho que na nossa prévia aqui, né, do encontro, é um ramo muito técnico, né, que depende de fato de um aprofundamento, né, no conhecimento, mas por outro lado muito motivador, né, e eu recomendo, né, para todas as pessoas aí que quiserem participar aí dessa jornada nossa aí de logística, de carga no país. Sejam bem-vindos. Legal. Professor Luciel, professor Piva, suas considerações finais. Então, vou deixar o Luciel para fazer o final, mas foi um prazer enorme, Alessandro. Essa área ferrovia também me encanta muito. Vivi alguns tempos lá em Juruti, no Pará, com a Bauxita indo para São Luís e Navis e tudo mais, que conhece bem aquele pedaço. E é encantador mesmo, né? Quando desbrava os países, né? E vendo esses dias um canal sobre desenvolvimento, acima de tudo, nessa pandemia que nós temos. Parabéns, Luciel, pelo convite, o professor e coordenador Vinícius. E, Alessandro, boa sorte e muito obrigado. Foi uma honra participar com vocês aí. Obrigado, professor. Perfeito. Muito obrigado, Alessandro. Eu acho que você deu
uma visão muito ampla para a gente sobre os desafios e a forma como a VLI está conseguindo enfrentar essa crise. A gente falou sobre o que vem para ficar, depois que passar tudo isso, e antes de tudo, né, como o professor Vinícius colocou, eu acho que serve também para abrir os horizontes para os nossos alunos aqui, né, que a gente não tem ferrovias na nossa região, até tem, mas não operamos diretamente, né? Ela Entender opera, como uma... opera sim. Nós temos aí uma concorrente da controladora, aí, que é a CBA. A CBA opera aqui, CBA, é verdade. direto, o movimento, volta naquela situação. Nós não vemos, é um movimento silencioso, né? Não vemos, perfeito. Nós dependemos dessa operação das mineradoras aqui, né? A exemplo da CBA e de outras que atuam aqui, até da própria Alcoa, que operou muitos anos, o professor Piva trabalhou lá, e é um movimento silencioso, né? Apesar do trem fazer, às vezes, muito barulho, mas nós dependemos desse movimento, né? Não está à nossa vista, né? Não está tão visível, né? Sim. Perfeito, e uma bela oportunidade para os nossos alunos pensarem também em atuar nessa área, né? O Alessandro já deu a dica aí quanto aos processos de trainee, a gente vai fazer os alunos ficarem atentos a essas oportunidades também. Normalmente, já dando um spoiler aqui, é normalmente no segundo semestre, tá? A gente já começa a divulgar, então fiquem atentos. Muito bem. Bacana, isso é importante, Maravilha. Informação muito importante no segundo semestre. Provavelmente nós teremos aí esse processo seletivo. Ô, Gama, eu já vou antecipar aqui um pedido, né, para que, na medida que nós organizarmos o próximo semestre, provavelmente teremos aí algum momento em que vamos falar de estágios, de, né, programas de trainee. Eu vou fazer um convite a vocês, né, para que possam participar. Então, só repassando aqui, agradecendo a participação do Cláudio Silva, do Maxon Ramos, né, lá da Mantiqueira Logística, Piva, aí sempre parceiro nosso, professor Henrique Veloso participando, o nosso aluno também, Calil Santiago, exemplo do Cláudio, né? Tivemos muitas pessoas participando aqui, o Pedro Junqueira, generoso, a Alessandra esteve conosco, Luiz Cavalcante, entre outras pessoas que acabaram se manifestando aqui. Muito bem. Gama, alguma coisa que você queira acrescentar aí, finalizar? Só agradecer o convite novamente, foi uma honra aí estar com vocês aí, os professores. Eu comentei também na prévia aqui, eu gosto muito desse mundo acadêmico aí, ele é muito inspirador, a gente se alimenta, né, constantemente aí dos conhecimentos, né, que a gente adquire aí na academia para fazer análises, né, tomar direcionamentos estratégicos aqui, caminhos, né, de controle de rotinas no dia a dia. É fundamental esse momento aí de contato com vocês, né, das empresas, né, com a academia. Então, foi uma honra e fiquem à vontade, né, para novos convites, né, a VLI está sempre disposta aí a participar desses debates e contribuir de alguma forma para, não só para o mundo acadêmico, né, mas para a comunidade, né, e eu acho que um último comentário, né, que a gente falou muito de ações dentro de casa, interações com governos, mas a gente percebeu também, a gente não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo no entorno da VLI, né? Em algumas comunidades a gente percebeu que estavam precisando, né, de apoio, e não só a VLI, né, mas outras empresas com que a gente interagiu, clientes, né, até outras concessionárias em alguns casos, a gente conseguiu esforços conjuntos, né, para apoiar essas comunidades, né, com recursos, para que elas também passassem, né, junto com a gente aí por esse período, estão passando por esse período com o menor sofrimento possível. Então, nós temos esse senso aí de responsabilidade, né, com a sociedade, de todas as formas, então fiquem à vontade para nos convidar para outros debates. Eu ou outros executivos da companhia aí vão estar sempre dispostos aí a participar e a contribuir, e até uma próxima. Obrigado. Tá joia, muito bom.
Alessandro, mais uma vez, nós queremos te agradecer pela tua disponibilidade, pela sua atenção, cordialidade em aceitar o nosso convite. Professor Luciel, muito obrigado, né? O convite veio através do professor Luciel, obrigado aí pela atenção, pelo carinho. Professor Piva, também agradeço a participação, Obrigado. mas antes de terminar, também não quero deixar de agradecer aqui, né, a Karina, que é lá da VLI Logística, da parte de comunicação, que fez todo, né, a ponte aí para que a gente pudesse ter o Gama conversando com a gente hoje, o Marcos também, que é lá do TI, da VLI Logística. Obrigado, Marcos, obrigado, Karina, valeu mesmo. E dizer o seguinte, pessoal, que na semana que vem teremos mais assunto, mais uma live, né? E sempre com esse intuito de trazer profissionais, de discutir temas atuais, né? E assuntos que são de interesse não só dos nossos alunos, mas da comunidade como um todo, né? O curso de administração da PUC Minas está de braços abertos para recebê-los, né? Sempre que quiser conversar com a gente, basta acessar, né, os nossos perfis, as nossas páginas nas redes sociais, mandar suas mensagens, tirar suas dúvidas, né? E estamos à disposição. Agradeço a atenção de todos. Passou um pouquinho de tempo aqui do nosso bate-papo, mas tem um probleminha técnico, né? Mas agradeço a atenção e a participação de todos vocês. Valeu mesmo, gente. Agradeço. Um bom final de semana, né? Porque amanhã já é quinta, né? Nós já estamos pensando no final de semana, né? Agora, parece que todo dia agora é segunda-feira ou todo dia domingo a gente está em casa, né? Mas legal, né? Chega uma hora que a gente vai descansar mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Um bom dia a todos. Tchau. Bom dia. Tchau, obrigado.